Eu nasci em Lago da Pedra, né? Lago da Pedra é uma cidade aqui do estado do Maranhão, uma cidade que ali me criei e meu pai, ele trabalhou naquela cidade, depois foi pastor na própria cidade. Então eu nasci em Lago da Pedra, uma cidade boa, uma cidade de um povo bom, uma cidade maravilhosa, né? E quando que o senhor começou a estudar aí por esse caminho? Eu vejo que o senhor é uma pessoa que estuda muito, está doutorando agora. Em que momento que isso despertou no seu coração? Interessante que lá em Lago da Pedra, ainda eu estudando até a quarta série, eu já tinha assim aquele desejo de ser tipo um cientista. Naturalmente, eu tinha uma pastazinha que era da escola, e eu pegava, eu ia para o mato, estudar, fazer pesquisa. Então eu desde esse momento eu tinha esse desejo, nasceu assim dentro de mim, de ser um cientista, de ser alguém que lidasse com a pesquisa. Mas eu nunca imaginei que ia ser para o lado de pastor. Eu nunca pensei que ia ser com as ciências bíblicas, né? Com aquilo que é o sagrado. Eu estava naquele momento, naquele afã, naquele desejo, naquele anelo de ser. Eu admirava professor, eu admirava quem lidava com palestras, quem falava, eu achava tudo isso bonito. Então, ainda bem adolescente, nasceu esse desejo dentro de mim de ser um pesquisador. A minha ideia era de ser um cientista. Então, tudo isso que eu trago de modo nato dentro de mim, irmão Eli, lá dentro de Lago da Pedra, ainda que não tivesse essa efervescência que hoje tem o mundo evangélico, o mundo cristão, que tem, querendo ou não, tem um certo glamour, tem um certo aplauso, naquela época não. Então, eu comecei a ter esse desejo de modo natural, sem pressão, sem uma busca desenfreada. O profeta Jeremias ele diz assim: Eu não me apressei. E eu não me apressava, era uma coisa natural, era uma coisa que eu fazia por conta, sem ninguém mandar, sem ninguém me obrigar, e sem ter ainda tantos referenciais, que eu não sabia o que era essa questão de pregador, de pessoa. Não tinha isso ainda nesse tempo, né? Então eu achava bonito aquilo que o professor dava na sala de aula, aquelas informações. Então aquilo ali me levava a querer a ser um cientista. Eu me lembro que uma vez a professora entrou na sala de aula e ela falando de Darwin, que ele gostava de pesquisar os insetos, e então eu inventava isso, eu ia para um mato, eu ficava olhando para uma formiga, para uma coisa. Então aquilo ali já me despertou para esse lado, né? O senhor nasceu num berço cristão? Sim, quando eu nasci, meu pai, ele já era envolvido na igreja, Assembleia de Deus, a minha mãe e toda a nossa família, né? Meu pai, ele se converteu, ele era um cachaceiro, ele era um trabalhador, um homem simples, um homem humilde, mas não sabia nada de Deus. Quando ele aceitou Jesus, meu pai aceitou Jesus bêbado. E a minha mãe disse para ele, quando amanheceu o dia, ela disse: Olha, ele estava bêbado, tinha bebido, tinha ido numa festa. Aí ela disse: Olha, ontem você foi ser crente. Aí ele disse: Ai, foi. Pois então sou crente mesmo. Ele não De- lembrava. Desde esse tempo, ele se manteve na fé e nunca mais saiu da fé. Então, quando eu me entendi, eu já me entendi nesse universo da vida pastoral. Ele não era pastor ainda, mas já era presbítero, que naquela época o presbítero ele era visto como a segunda pessoa do pastor, então ele já era envolvido na igreja. E tudo isso me levou a me envolver desde cedo. Esse ambiente cristão, por exemplo, os hinos da harpa, os hinos antigos. Tem irmão que diz assim: Ah, pastor Zé, você conhece esse hino? De que época você é? Não, é porque eles ouviam. E tudo aquilo ali que eles ouviam foi muito importante para a minha formação. Quase todos os hinos da harpa cristã eu aprendi, tanta melodia como letra, eu aprendi nesse contexto que eu nasci. Há um psicólogo cristão que ele diz uma coisa muito importante: tudo que eu sou hoje no púlpito da igreja vai refletir a minha formação dentro do lar. Ou seja, Freud, quando ele trata sobre. É claro que hoje muitos descartam o lado da psicologia ou da psicanálise de Freud,
mas há muita coisa que ele fala que é a formação que vem de dentro da família que vai dizer de fato quem somos. Às vezes nós temos pastores que eles se manifestam de uma forma no púlpito, e se você fizer um traço histórico familiar da vida dele, você vai ver que vai começar lá na infância dele. Então essa sua pergunta, ela é muito apropriada porque a, a, a essência familiar, a origem familiar, ela vai definir muito bem que tipo de líder nós vamos ter lá na frente. O primeiro homem que se movimentou contra a família, ele já projetava isso, porque ele sabia, vamos desestruturar a família e o Estado cai. O que mantém a sociedade? Snockel, ele diz isso, o que mantém a sociedade é a estrutura familiar. Então, se hoje também nós não tivermos famílias bem resolvidas, nossos ministérios, a nossa formação, ela não vai ser tão condizente com aquilo que realmente nós vamos ser no púlpito da igreja. Né? E por isso que a gente vê as famílias sendo tão atacadas, né, pastor, nesse tempo. Irmão Eli, a família hoje, por exemplo, todos os grandes filósofos, eles sabem da importância. Eu diria que a família é essa espinha dorsal. A família é quem sustenta tudo. Desde a criação do movimento da nova era, eles sempre estão propondo estragar a família. Por quê? Onde foi que o homem encontrou a sobrevivência? Pela família. A família é o único lugar que você se sente herói. A família é o único lugar que o marido diz para a esposa. E isso está na Bíblia. Tanto o marido bom como ruim. Quando a gente vai para Gênesis, que a gente lê o capítulo 4, você vê a família de Caim. Lameque chega e diz para as mulheres, fobando para as mulheres, eu matei 2 homens, eu matei um. Veja a estrutura dele. Então, todos os cientistas, filósofos, eles sabem da importância da família. Porque a família, querendo ou não, ela sobreviveu até aqui contra tudo e contra todos. Ela sobreviveu até aqui porque ela tem um ideal divino, ela tem um ideal judaico-cristão, ela tem uma estrutura que ela nasce em Deus. E muita gente não percebe isso. Mas é na família que o homem, você pode conquistar, você tem sua esposa, você tem seus filhos. Você pode conquistar qualquer coisa no mundo, mas para quem você conta primeiro? Porque quem te acha um herói, quem te acha um homem digno, é a sua esposa. Quem amanhã vai dizer assim, papai, mamãe, são os seus filhos. E aquilo ali você vai formando o ideal. Ideal de vida, ideal de valores, ideal de princípios. O próprio John Piper, no livro que ele escreveu, ele diz que as primeiras lições de direito, as primeiras lições de economia e de respeito é na casa. Porque se você pegar uma família, você pega, por exemplo, naquela época os pais tinham muitos filhos, né? Hoje tem família que só querem 2, né? Só querem 1. Mas antigamente você pegava, por exemplo, uma família, era 12 filhos, era 15, era 10. E a mãe dizia assim, ó, sente cada um ali no chão e eu vou botar a bacia de arroz, e ela botava a bacia, distribuía o pedaço de carne. O filho sabia qual era a cadeira do pai, da mãe, ou seja, cada um dentro dessa estrutura foi aprendendo o que era direito, o que era respeito, o que era valor. Então, quando ele ia lá para o lado exterior, quando ele ia para a escola, mas ele já saía de dentro de uma escola, que era o lar, onde ele era amado, acolhido, respeitado e visto como gente. A escola seria muito importante pelo aspecto da socialização, se comunicar com os outros lá fora. Mas ele já saía de dentro de casa com a lição de direito, a lição de respeito, a lição de educação. Antigamente, uma criança ela não passava na frente de um adulto, só falava se o pai dissesse, fale. Então, tinha essa formação. Então, o ambiente familiar, essa briga todinha hoje, que é muito importante, eu não sei se a academia já colocou, né, uma matéria especial, que hoje é muito importante ela ter isso, uma matéria especial sobre a família, blindar a família. Temos sim, pastor. Já tem, não já? Temos uma série de cursos, uma trilha de cursos só para a família hoje na academia. Isso, porque eu estava conversando com uma grande editora, e eles me falaram que estiveram agora na Bienal, e eles disseram, só tinha, me parece, 8 cristãs, só 8 livrarias. E ele me disse assim, pastor Aziel, eu fiquei abismado o tanto de material lá na Bienal contra a família. Tudo contra a família. Então, hoje, a igreja, irmão Eli, ela tem que se levantar
para estruturar bem os seus membros e fortalecer a família. Fortalecer com os ensinos, porque se a família estiver bem estruturada, o próprio Jesus Cristo, ele disse em Mateus 7, 24 em diante, ele disse assim, a casa bem estruturada, firmada na rocha, ela não cai. Então é muito importante esse ambiente familiar. Continuando um pouco mais a sua jornada, a sua história, pastor, quando foi que o senhor já iniciou no ministério da igreja? Em que época? Aí sim, lá eu convivi nesse momento, dentro da igreja, meus irmãos tocando, eu logo cedo aprendi a tocar, todos tocavam, todos tocam, né? Aprendi a tocar e me dedicar. Então, a partir desse momento, meu pai, ele foi transferido para Buritibrava, uma cidade aqui do Maranhão, e ele foi ser pastor. Era uma cidade do sertão, e lá nesse local não tinha quase crentes, era uma dificuldade, mas meu pai foi ser pastor naquela cidade. E todo o tempo nós envolvidos. Ele foi fazer um templo, como não tinha condições, então todos nós servíamos como pedreiros, servíamos como carpinteiros, servíamos como servente, eu, meus irmãos. Então todos nós nos envolvemos. Aquilo ali nos ligava mais e mais com a obra. Quando terminava o trabalho da igreja que a gente fazia, nós carregávamos areia no carro de mão, tinha a chuva e ela carregava a areia assim para vários locais da cidade, e como nós não tínhamos como comprar areia para fazer o templo, a gente buscava um carrinho de mão e ia colhendo as areias que a chuva trazia no meio da cidade para fazer o templo. Meu pai fez esse templo, hoje uma grande igreja, hoje é uma boa igreja, Buritibrava, uma boa igreja hoje, e tudo isso, ele passou mais de 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio. Então ali eu aprendi tudo, como por exemplo, a fazer um concreto, a cavar uma vala. Eu aprendi como desenvolver atividades relacionadas à igreja, que hoje eu faço. Quando eu estou em multidão, o irmão pergunta, pastor, onde o senhor aprendeu? Eu aprendi nisso. Ali eu não era ainda pastor, mas todo culto que meu pai ia pregar, eu era o tocador, outro meu irmão. Então, tudo aquilo ali eu estava sempre envolvido. Mas ainda não tinha nascido em mim o desejo de pregar. Eu já jovem, naquela coisa da escola, ginásio, estudando, brincando com meninas, né? Aquela coisa toda. Então, ali, eu tocando violão, não nasceu ainda aquela força do desejo de ser pastor. Quando meu pai foi transferido para Livramento, que é uma cidade aqui próximo de Peritoró, que é uma bifurcação, todos que passam ali, que vai viajar para o Brasil, todo pega um ônibus lá. Aí meu pai foi transferido para esse local. Quando eu cheguei lá, eu vi um jovem pregando. Eu achei bonito aquilo ali. Tudo aquilo que eu sonhava lá em Lago da Pedra despertou em mim outra vez. Aí quando eu vi aquele jovem pregando, me deu vontade de ser um pregador. Eu disse, pô, eu quero ser um pregador. Eu quero ser um pregador, eu quero ser um pregador. E aí esse jovem, eu perguntei para ele, rapaz, como é que você faz para pregar? Não, eu oro, eu leio a Bíblia e etc e tal. E aí me deu a vontade. E eu comecei a estudar a Bíblia e todo culto de mocidade, eu ia, culto na rua, culto dos jovens, e lá eu pregava. Eu me lembro que eu saía uns 3, 4 quilômetros, a minha mãe mandava ir buscar o leite, e eu saía na minha bicicleta, pregando o tempo todinho, até chegar lá no local, e quando eu voltava, pregando de novo, sozinho. Treinando. E aí, quando era o culto de mocidade, eu pregava e tal. E aquilo ali, teve um irmão que me ajudou, o irmão Luiz, que era um dirigente, ele chegou um dia lá na minha casa, aí disse assim, pastor Bené, o senhor sabe que o senhor tem um pregador dentro de casa? Aí o pai disse, não, irmã, aqui eu não tenho pregador, não. Nenhum dos meus filhos pregam. Ele disse, não, tem o Oziel prega. Mas ele nunca tinha me visto pregar. E ali eu fiquei pregando nos cultos de mocidade. Desse local, ele foi para Lagoaçu. Quando nós chegamos em Lagoaçu, eu conheci uma jovem, uma moça, que ela tinha feito seminário. E quando ela me falou do seminário, eu disse, como é, irmã? Ela disse, eu fiz seminário. Eu fiz interno. Eu disse, mas como é? E para que seminário? Eu não entendo. Ela disse, se você quer pregar bem, você precisa fazer um seminário. A Assembleia de Deus naquela época nem se falava em seminário, e quanto menos internato. Aí ela disse, olha, irmão, eu fiz o seminário. Ela era batista, uma teóloga batista,
E eu disse, irmã, e como é que faz para fazer o seminário? Ela disse, você tem que ir morar lá. Eu disse, não, mas aí meu pai não vai aceitar. E aí eu estava, nessa época, eu já estava fazendo era já o 2º grau. E aí ela começou a mostrar para mim o que era homilética. Eu não sabia nada disso, eu não sabia o que era homilética, eu não sabia, e nem se falava. Aquilo que eu peguei do jovenzinho lá, que me incentivou, que eu me espelhei nele, quando eu cheguei, veja como é que Deus encaminha as coisas, né? Quando Deus tem um propósito na sua vida. Eu, desde criança, tendendo para esse lado aí. Tudo vindo para mim assim de uma forma. Eu disse, meu Deus, rapaz. Aí eu fiquei encabulado. Eu disse, irmã, agora você tem que me ajudar. Eu não posso ir para esse seminário. Eu não tenho dinheiro. Aí ela disse, não, eu vou te dar uns livrozinhos aqui. E ela deu um livrozinho, Ide Pregai, que era um cursozinho de homilética. E eu comecei a estudar aquilo ali, mas logo terminei. Aí eu disse para ela, irmã, me ajude. Ela disse, ó, você não tem como ir? Eu disse, tem não. Ela disse, pois eu vou te dar um endereço e você faz um curso à distância. E naquela época não tinha negócio de curso, Online. nem era à distância, online, era por correspondência, não é? Era um curso por correspondência. Aí, rapaz, ela me deu. E eu fiz esse curso por correspondência. Com que idade, pastor? Já era mais ou menos aí uns 19, 18, 19 anos, por aí. E aí eu peguei e comecei a fazer. Naquela época era muito sério os cursos por correspondência. E aí pronto. Aí o rapaz mandava as matérias, não me lembro como hoje, até hoje eu ainda tenho várias matérias desse curso. Eu me lembro que quando eu cheguei naquele curso, no texto em um dos cursos que eu fazia, psicologia pastoral. Aí quando eu recebi uma matéria, o professor falando do caso de Saul. Aí eu fiquei estranho quando ele disse assim, ali não era demônio, era um transtorno. Eu disse, meu Deus, eu prego isso aqui. Então, eu dizendo, mas aí pronto, aquilo ali me chocava. Mas me chocava não para desfazer, eu queria saber mais. Eu queria saber. Aí eu comecei a analisar tudo isso ali. E foi muito bom, irmão Eli, para você ter uma ideia, porque foi com esse pregador, hoje tem muita gente atacando a doutrina do inferno, dizendo que nem o diabo existe, nem o inferno. E com esse professor desse curso, ele começou a me mostrar essas ideias. Olha como é as coisas. Essas ideias do diabo, do inferno. Então eu não sabia nada disso. Então eu comecei a fazer isso aí. Ela me ajudava, ela batista, ela ainda é viva. Eu já fui visitar ela em um local que ela mora. Eu já fui visitar ela. Então aquilo ali me despertou. Aí eu fiz esse curso teológico, por correspondência. Aí eu comecei terminei o 2º grau, fiz, e naquela época tinha um decreto-lei 1051 que dava direito a esse curso ser validado. Ou seja, quem fizesse esse curso, ele poderia entrar em uma universidade e fazer 1 ano ou 2 anos de filosofia. Então eu entrei com o aproveitou as disciplinas. Aproveitei a disciplina e fui fazer a Universidade Estadual do Ceará. Eu entrei na Universidade Estadual do Ceará e fiz filosofia. Quando eu cheguei lá para fazer filosofia, aí eu vi sociólogos, eu vi filósofos desfazendo da Bíblia. Quando eu cheguei lá, que eu já tinha feito filosofia pelo Instituto, eu soube como rebater os filósofos de lá. Ou seja, o curso teológico, ele me deu suporte. É isso que eu quero dizer aqui. Não adianta, por exemplo, a Academia dos Pregadores, ela tem um curso bíblico cristocêntrico. Então, quando você faz um curso que você não tem essa base para ir fazer um curso filosófico ou qualquer outro curso sem uma boa base bíblica aqui, é muito perigoso esse curso distanciar você. Eu me lembrava que um outro teólogo tinha dito, os pais da igreja, eles são homens como nós que escreveram, mas têm falhas. Então, quando eu vi ele bater uma coisa na Bíblia, eu dizia, são homens. O que tem valor e prioridade é a palavra de Deus. Então, isso me ajudou a combater o liberalismo teológico. Nesse período, depois que eu fiz esse curso, meu pai volta de Lagoaçu para Lago da Pedra. Mas quando ele volta, eu já tinha terminado o curso teológico, eu já estava com o diploma de teologia. Naquela época, ninguém quase falava em teologia, e principalmente um assembleiano fazer teologia. Eu voltei com o diploma. Mas nada disso, nunca
Nunca teve um teólogo. Por exemplo, eu estudo Paul Tillich, eu estudo Barth, eu estudo o Dietrich Bonhoeffer, eu estudo toda essa linha, Rudolf Bultmann, tudo. Nunca nenhum abalou a minha fé. Por quê? Porque quando eu fui fazer todo esse curso, eu já tinha uma boa base familiar e bíblica. Então, às vezes eu ficava até sorrindo, eu dizia, olha, isso aqui esse cara está dizendo isso, mas a Bíblia está dizendo isso aqui. Então, o que que o Lutero dizia? Lutero dizia o seguinte, a Bíblia é a voz maior. Hoje a gente vê uma necessidade muito grande na igreja de dedicação ao estudo. Como que o senhor avalia o cenário que nós estamos enfrentando, vivendo? Hoje nós temos muita gente que fez um curso teológico, e eu quero até dizer isso, é muito bom começar com a estrutura bíblica, porque toda teologia, em especial a teologia, ela joga para a Bíblia. E quando você tem um bom conhecimento bíblico, e você faz um bom curso teológico, a dosagem vai ser perfeita. Ou seja, às vezes eu posso falar muito sobre teologia, mas a pessoa diz assim, consubstancia isso aqui, pastor, com alguns textos bíblicos. Eu não sei. Por que que eu não sei? Porque eu apenas busquei decorar algumas estruturas teológicas. E quando eu pego, por exemplo, uma teologia sistemática, antigamente se você pegasse Strong, se você pegasse o Schaeffer, se você pegasse Charles Rogers, se você pegasse qualquer um desses homens, vocês podem observar que eles gostavam de fazer citações de versículos bíblicos. Eles gostavam. Hoje nós temos teologia que mistura teologia histórica, teologia filosófica, mas o que que acontece? Toda teologia joga para a Bíblia. E a verdadeira teologia, na sua essência, qual é o propósito dela? É glorificar o Deus da Bíblia. Então, o que eu vejo hoje é que nós temos muitas pessoas que fazem um curso teológico, mas não se preocupam em fazer da Bíblia o seu manual de base e estrutura para tudo que for fazer. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa base. Se você pegar como Lutero fez a reforma protestante, com base na palavra. Ou seja, como era que os pais da igreja, muitos deles buscavam refutar heresias com a palavra. Então, é muito importante que se faça um curso teológico, mas eu aconselho a pessoa a fazer um curso de uma teologia bíblica. Ou seja, ele fazer um curso que se volte para a Bíblia. Porque vamos analisar, irmão Eli, se eu vou pregar sobre o pecado, a doutrina do pecado, a armatiologia, se eu vou pregar sobre ela, eu tenho que saber os textos que estão relacionados com isso. Ou seja, o que os teólogos vão tratar são explicações daquilo que a Bíblia já vem dizendo. Se eu vou falar sobre o Espírito Santo, eu tenho que saber o que a minha Bíblia, no contexto geral, fala sobre o Espírito Santo. Se eu vou falar, por exemplo, a doutrina da igreja, eu tenho textos que falam sobre a igreja como casa de Deus, família de Deus. E se eu pego a base bíblica, aí eu vou aliar com mais 4. Quais são elas? Eu vou pegar a teologia histórica. É muito importante quando eu pego essa teologia histórica, essa teologia eclesiástica, porque eu vou saber o que a igreja lá atrás ela fez com a Bíblia, ela fez com o aspecto histórico. Então, isso vai transformar você em um verdadeiro bom teólogo. O bom teólogo é aquele que conhece a Bíblia, é aquele que sabe ligar o lá com o cá. Como é isso, pastor Zé? Ele pega a história passada, vê aonde os homens erraram, aonde acertaram, e ele procura hoje alinhar tudo isso com a Bíblia e trazer para a realidade. Se ele não tiver essa estrutura, ele vai ser apenas um teólogo de decorar. Decorar a matéria antropologia teológica, decorar aqueles textozinhos simples da teologia. Agora, se ele souber, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Hoje nós temos temas atuais que os pais da igreja não trataram. Temas que são desafios para a teologia atual e que hoje a maioria dos teólogos não estão sabendo lidar com isso. E caem em uma distorção grandiosa. Vamos dar um exemplo, o aborto. A Bíblia fala do aborto. Mas nós não temos uma teologia formada sobre o aborto. E aí, como é que um teólogo atual vai mexer com esse tema?
É aí que entra. E se ele, aí diz assim, não, ele vai dialogar com outras correntes teológicas. Mas as correntes teológicas que você sabe, elas vêm sendo estruturadas na América Latina pela teologia da libertação. Elas vêm sendo influenciadas por outras teologias. E se ele não souber bem, ele vai cair nessas teologias que são liberais. E vão contra a palavra. E contra a palavra. Você entendeu? É por isso que o teólogo, se ele não tiver essa percepção espiritual, e aí se você analisar, lá atrás, qual era o viés dos grandes teólogos antigamente? Era a fé na palavra. Era a estrutura naquilo que os pais produziram. Eles tinham referenciais. E aí você pode observar que nós temos teólogos que estudaram lá na América, lá na outra América, que fizeram grandes seminários, que hoje estão negando tudo isso. Estão negando a Bíblia, estão ficando do lado do aborto. E que tipo de teologia foi essa? Que teologia volúvel, que teologia fragmentária, que teologia fraca é essa que ele defendeu a vida toda e que agora ele diz, eu mudei de pensamento? Você já imaginou se o Lutero tivesse mudado de pensamento? Será se hoje nós teríamos a reforma protestante? Não teríamos. Wycliffe, John Hus. Então, a grande questão é, a teologia lá atrás, ela tinha uma base, ela tinha uma estrutura. Hoje nós temos muitas mesclagens de teologia. Então, eu vejo hoje esse desafio para o público teológico. E aí nós temos temas que, na verdade, estão nos desafiando. Hoje, muitos pastores estão buscando respostas para os desafios da pós-modernidade. E aí você vê que a pós-modernidade, Alistair McGrath, ele está dizendo isso. Enquanto que na modernidade a teologia disse assim, aliás, a modernidade disse assim, vamos deixar Deus de lado, agora a partir de agora é o homem no centro, tudo bem. Os pastores ficaram com a sua teologia. Agora hoje não. A pós-modernidade está dizendo que até a teologia precisa ser desconstruída. E como é que nós teólogos vamos contrapor tais argumentos? Daí a necessidade de se entender essa estrutura. E se você não tiver uma fé assente nisso aqui, a sua teologia não vai prestar. Porque a minha teologia, ela depende disso aqui. Que conversa agradável, de muito conhecimento. Pastor Uziel nos dando uma verdadeira aula hoje aqui em São Luís do Maranhão. Nós viemos até a cidade do Pastor Uziel para ter esse momento aqui de conversa e levar para você neste lançamento da nova turma do nosso bacharel em teologia. Fique aí que daqui a pouquinho eu vou explicar os detalhes, todas as disciplinas, vou mostrar os livros, mais informações para você que deseja entrar conosco nessa nova turma, tendo esta rica oportunidade de crescer em graça e conhecimento e estudar uma teologia bíblica, como está dizendo aqui o pastor Uziel, que é aquilo que nós precisamos para ter base do nosso conhecimento. Eu gostaria de saber do senhor também qual a mensagem que o senhor deixa para aquela pessoa que não sabe nem por onde começar, que tem um desejo de pregar, que tem um desejo talvez pelo ministério, mas não sabe o que fazer. Tem um livro de um autor, Quando o Ferro Afia o Ferro. Eu me esqueci o nome do autor desse livro. Ele fala sobre o mentor. E eu me lembro que eu era menino e eu assistia o He-Man. Não tinha aquele desenho? Sim. Eu assistia aquilo ali. Mas eu não sabia, tinha um homem que o nome dele era Mentor. Só que eu pensei que era o nome mesmo. Mas o nome dele é porque ele era quem criava tudo ali dentro daquela família. Ele criava o carro, ele criava tudo. E nesse livro, o autor diz uma coisa: existem pessoas que vão te ajudar a encurtar o caminho e vão te ajudar a não sofrer como eu sofri. É por isso que ele diz, quando o ferro afia o ferro. Nesse livro, é muito comum nos Estados Unidos, eles terem no início do curso, antes de ir para a mudança da faculdade, chamado Liberal Arts. Eles juntam todas as matérias para que você faça tipo um resumão e dali você escolhe o que você quer fazer. Nesse livro, o autor, Como o Ferro Afia o Ferro, ele ensina de como você sofrer menos. Hoje, na época, eu não tinha
o que hoje nós estamos tendo, como, por exemplo, a Academia dos Pregadores. Se você quer fazer um curso teológico ou outra, você já tem um início, e tem pessoas que estão te orientando. O segredo hoje para o sucesso, Paulo disse isso, ele disse assim, não é aprender, mas é saber de quem você aprende. E a grande questão é essa, não, eu vou fazer um curso. Não, você tem que saber o referencial, de quem eu vou aprender. E Paulo diz para Timóteo, eu sei de quem tu tens aprendido. Eu sei de quem tu tens aprendido. Então a questão é que a pessoa tem que saber, se ele for aprender, nós temos cursos que negam a Bíblia, que negam a Trindade, que negam o céu, que negam o inferno. Então, eu tenho que saber, e isso não é de agora. Isso não é de agora. Se nós analisarmos, nós tínhamos 4 níveis dentro dessa estrutura dos pais da igreja. Por isso que se tinha os primitivos, se tinha os apologistas. Então, cada um tinha uma forma de encarar aquela realidade. Hoje eu tenho que dizer que não é diferente. Isso não é diferente. Então, quem quer começar, tem que começar pela pessoa certa. Tem que começar pelas pessoas. Antigamente, tinham os seminários, que eram referenciais, tinham os seminários presbiterianos, batistas, que hoje boa parte fecharam. Porque com o advento do curso teológico, a liberação para a criação de cursos teológicos, muitos seminários foram perdendo assim aquela estrutura. E eles foram abrindo, porque antigamente o seminário era para formar os vocacionados, que queriam ser pastores. Eles atuavam nessa ideia. Então, quando veio 241, parecer que deu liberdade aos cursos teológicos, aí o decreto-lei, que eu falei agora há pouco, aquele decreto-lei caiu, e aí entrou o curso para a formação de teólogos. Nas universidades. Nas universidades. Uhum. Começou. O primeiro problema que teve é que, a partir daquele momento, aquela instituição ela não estava mais só voltada para a formação do pastor. Ou seja, não era só aquela linha da igreja, que era assim, quando alguém ia fazer, a distância que eu fiz de São Paulo, eles pediam uma carta do pastor da igreja, um referencial, e qual a igreja que eu estava para poder me aceitar. Mas hoje não. Se você diz assim, eu quero fazer teologia, tem universidade aí que não tem nada a ver com a fé, que ela tem um curso dela teológico. Ou seja, ela tem um aspecto financeiro dela. E uma teologia que nem sempre tem a ver com Bíblia. Não tem nada. Ali é o seguinte, montou a grade, pegou até a grade ali de uma questão e colocou lá. Mas antigamente, quem era que dava uma matéria teológica? Um professor piedoso. Imagine você comigo estudar. Quando eu vi a matéria evangelismo, geografia, quando eu vi Russell Shedd, eu chorei. Quem não era Russell Shedd? Então, há uma diferença de você fazer um curso com quem você conhece em você fazer com aquele que você não conhece. E aí a grande questão não é ser teólogo, é saber se ele é um teólogo piedoso. E o Russell Shedd era piedoso. Os homens lá atrás tinham piedade. Então, o conselho que eu dou para os jovens de hoje que querem estudar e que querem pregar, Paulo diz, eu sei de quem tu tens aprendido. Ele sabia. Quando você vai para Filipenses 2, ele diz assim, eu vou mandar Timóteo porque eu conheço ele. Ou seja, havia um referencial, havia uma base. Não é apenas você dizer assim, eu vou fazer um curso teológico. Não. Eu tenho uma responsabilidade, eu não quero entregar qualquer coisa para os meus membros. Às vezes, quando o irmão faz uma pergunta, que ele tenta me refutar com aquele liberal, eu já li aquele liberal. E aí eu digo, você sabe o que ele já produziu? Você sabe o que ele fez com a fé de pessoas? Você sabe o que ele acreditou? E quando ele tenta me argumentar, eu apresento vários ortodoxos que defendiam aquela verdade. Então, é diferente de você, como diz Etta Linnemann no livro dela, de pessoas que traduziam a Bíblia juntamente com ela, fumando e bebendo e jogando a cinza de cigarro em cima da Bíblia. E aí? Agora, em quem você vai crer mais? Você vai crer num teólogo que diz toda bobagem ou num teólogo que tem um temor e uma reverência e uma piedade? Esse é o segredo. Outra, não basta apenas dizer, ele tem doutorado em Harvard, ele tem doutorado em Cambridge. Não é isso. Eu tenho que saber qual é o nível de comunhão dele com Deus.
Eu tenho que saber, pronto, você vê que Paulo tinha toda uma formação judaica e era formado aos pés de Gamaliel. Mas o Senhor Deus vai esvaziar. Eu li um teólogo que diz que Deus pegou Paulo e jogou de cabeça para baixo. Quando Paulo aparece, ele diz, agora eu sei em quem eu tenho crido. E ele diz lá em Gálatas 1, o evangelho que eu prego, eu não aprendi de homens. O Senhor me revelou. Então, só mesmo um homem de alta piedade, um teólogo que tem piedade, ele jamais quer comprometer a fé de um crente. Ainda que aquele crente seja bem simples, bem humilde, ele não tem coragem de jogar qualquer coisa para ele mastigar. Agora, quem não tem, tá nem aí. Ah, isso aí não é verdade. Isso aí não está no original. Isso aí não tem na Bíblia. Ele gosta de criar confusão para distorcer. Ou seja, até para o aluno dizer que cara inteligente, o cara ali é um bambambam. Bam, bam. Agora, quem tem piedade, ele quer que aquela pessoa, aquele aluno saia dali com uma fé firme em Deus. Fortalecida. Esse é o alvo. A teologia, ela existe para isso. Eu ia lhe perguntar isso. Para que estudar, pastor, teologia? Você tem que entender que a teologia, ela deve estar a serviço da comunidade. Mas a teologia que deve estar a serviço da comunidade é uma teologia que, na verdade, vise o crescimento espiritual da pessoa. Saber que não promove a vida espiritual não é um verdadeiro conhecimento. É por isso que nós falamos em teologia cristã, teologia pura, porque lá em 2 Pedro 3,18 ele diz, crescei na graça e no conhecimento. Ali, o conhecimento é o conhecimento em Cristo. E esse conhecimento em Cristo, tudo que eu estudo na Bíblia, quando Paulo diz para Timóteo, 4,16, 1 Timóteo, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, quando eu estou fazendo teologia, eu tenho que saber, esse conhecimento, ele está promovendo a minha vida espiritual? Ele está desenvolvendo a minha comunhão com Deus? Porque se é um saber que está me trazendo confusão e está criando em mim distorções, não está me ajudando. Por isso que Paulo diz, lá em Coríntios, 2 Coríntios, eu acho que é 8, Paulo vai dizer isso, olha, é nesse particular aqui que o apóstolo São Paulo, ele deixa bem claro isso para nós. Deixa eu ver aqui. Olha o que ele diz, olha o que ele diz, Paulo diz que o conhecimento, deixa eu ver, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, o que Paulo está falando, isso é muito importante. Então, se o jovem, está aqui, 1 Coríntios 8, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Há conhecimento que apenas me traz erudição. Todo conhecimento, se você faz, vamos lá, se você faz geografia, é para cá. Lá no céu não precisa de geografia. Se você faz filosofia, é para cá. Lá no céu não precisa crise existencial. Se você faz, vamos analisar medicina, é para cá. É só para cuidar desta vida. E para que a teologia? Se não for uma ciência, uma pesquisa bíblica para promover a minha vida espiritual, para que fazer? Eu posso fazer a doutrina de Epicuro. Eu posso fazer do estoicismo, que ele dizia que você controle a sua mente, você controle todos os seus problemas. Por que as pessoas fazem yoga? Por que as pessoas fazem meditação? Para ter paz. Para que eu faço teologia? É só prometer um diploma ou para servir a comunidade? Então, todo conhecimento só vale a pena, em especial o espiritual, se for para promover o bem do povo. Se for para trazer crescimento para a minha vida e edificação. Então, é essa a questão. E há muitas pessoas que pensam que fazer teologia... Por que muitos pastores tiveram ódio da teologia? Porque alguns, quando faziam um seminário, vinham para a cidade e era só desfazendo. Ah, esse pastor ali não sabe de nada. Ah, isso aqui não é assim. Conhecimento não é para isso. A ciência, ela incha. Agora, o amor edifica. Quando eu tenho conhecimento, vou dar um exemplo aqui. Quantas pessoas não fizeram enfermagem e na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial ajudaram, por causa do princípio cristão, pegar o curso de enfermagem? É aqui, irmão Eli, que está o segredo. Eles pegavam o curso de enfermagem, que tinha aquela habilidade de lidar com vidas, e eles usavam a técnica, a ciência, para beneficiar vidas. Um médico crente que tem temor de Deus, ele vai servir o povo com o trabalho dele, mas ele vai servir com amor
aqueles que precisam. A teologia é da mesma forma. Teologia nunca veio para criar tempestade, para criar celeuma. A verdadeira teologia, aí como diz o Libânio, em um texto que ele escreve, no capítulo 3, quando Deus chamou Moisés, Moisés formado em toda a ciência do Egito, Atos 7, 22. Mas quando ele se aproxima, a primeira vez, ele nunca tinha visto Deus. Ele nunca tinha ouvido falar de Deus. Ele, no sentido dele ver, ele ouvia falar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. Deus chegou e se manifestou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Agora imagine um teólogo piedoso. Quando ele for pisar nessa terra aqui, ele vai saber tirar a sandália dos pés. Ele não vai com ar de superioridade, de grandeza. Ele nunca vai achar, eu sou isso. Não. Agora, quando não tem, ele faz grego, ele faz hebraico, e sem temor de Deus, ele vai desfazer disso aqui, como muitos fizeram. Nós temos na atualidade aí homens como Batierma, que é uma sumidade, mas nega muita coisa da palavra. Então, eu tive um professor de latim que ele dizia que se o teu conhecimento é para desfazer as coisas e as crenças dos outros, não vale a pena. Não vale a pena. Até quem tem o saber, se ele quer ajudar, ele vai saber como aplicar aquilo ali para que a pessoa seja restaurada. Então, teologia não é para gerar em você um ar de erudição, de superioridade. Na verdade, a teologia, ela deve ser uma serva da comunidade, o bem do povo. Uma teologia saudável. É muito bom, porque a teologia é estudar a Bíblia, gente. Não tem nada disso. Lutero dizia, não tem problema na Bíblia, tem problema no intérprete da Bíblia. Então eu digo a mesma coisa, não tem problema na teologia, tem problema em quem faz teologia. Pastor, para a gente ir para o final da nossa conversa, quem sabe o senhor lembre de uma leitura sua, ou de uma experiência pessoal, ou até mesmo um testemunho que o senhor ouviu de alguém, relacionado a esta questão de usar a teologia, ou de usar o conhecimento em prol da comunidade, em prol das pessoas. Alguma história que o senhor lembre nesse momento? Por exemplo, na época de Hitler, muitos teólogos ficaram do lado do Hitler. Mas eu tenho que tirar o chapéu para um teólogo que, ainda que fosse liberal, Dietrich Bonhoeffer, ele colocou a teologia dele a serviço do povo. Ele defendeu. Ele não ficou do lado do Hitler. Ele se opôs. E aí, R.C. Sproul, ele conta num livro dele, que eu li esse livro há muito tempo, Filosofia para Principiantes, ele conta. Ele diz que quando Hitler assumiu o poder, teve um rapaz que teve que ir embora de lá porque ele era filósofo e era teólogo. E ele estava trabalhando no hospital. E um rapazinho estava fazendo um seminário e ele tirou um dia para ir para a cidade dele. E ele, para pagar o seminário, ele disse assim, eu vou ajudar lá no hospital. E quando foi um dia, aquele zelador, zelando lá aquele hospital, e o irmãozinho zelando também, o jovem, aí ele disse para esse jovem, o jovem falando é alguma coisa, e de vez em quando ele citava um filósofo. Citava um filósofo. O jovem olhou assim e disse assim, esses homens aí eu estudo, o senhor é zelador, como é que o senhor sabe tanto? Aí ele chamou ele assim no canto e disse assim, eu sou filósofo, eu sou doutor em filosofia, mas os meus pensamentos eram um risco para Hitler, por isso que eu fui banido. Aí ele olhou e disse, jovem, quem pensa bem, quem argumenta bem, sempre é perigoso. Então a grande questão é, a tua teologia, o que você escreve, os teus textos, você visa o que com eles? Aplausos, reconhecimento, ou você visa contribuir para alguém? Irmão Eli, um texto de um homem comprometido pode mudar a história de uma nação. E aí, o que nós estamos fazendo? Essa é a grande questão. Hoje a Academia de Pregadores, com o curso que ela tem, ela pode propor isso. E nós estamos aqui para essa conversa. E nós queremos dizer para toda geração de jovens que querem pregar, que querem se destacar. Eu nunca disse isso, eu vou dizer isso aqui hoje para vocês. Não se iludam e não se deixem levar pelas ondas dos movimentos. Vocês precisam ter uma educação cristã. Porque lá em Efésios 4, 11, 12, Paulo vai dizer dos homens que são dados à igreja e eles não serão levados por qualquer vento de doutrina. Então, se houver essa base
dentro da igreja, nós vamos ter igrejas saudáveis, crentes saudáveis, contribuindo para a fé do povo. Então, eu vejo que hoje há essa necessidade. E eu digo aqui sem medo de errar, nós estamos faltando hoje da necessidade desses referenciais que as pessoas possam olhar e dizer assim, aquele ali ele tem um compromisso com a Bíblia, com a verdade, e a teologia dele não é apenas de escritos, é uma teologia que contribui para o servo de Deus, mas também para ele promover o amor, promover a paz, promover a unidade, promover... Vocês podem observar, o que nós temos hoje na internet? O que nós estamos tendo hoje nessas pessoas que estão aí? Você vê pessoas discutindo. Ou seja, qual é o teu nível de formação? Com quem você está aprendendo? Esse é o segredo. Essa é a questão. Então, você pode observar, tinha líderes naquela época que eram calvinistas e outros arminianos, mas sabiam conviver. Porque, na verdade, eles valorizavam o reino e não uma ideia teológica. E hoje nós estamos, cada um querendo valorizar apenas o seu universo para ter aplauso, para ter glamour, para ter fama nesse particular. Então é muito importante que a pessoa saiba com quem aprende, de quem aprende e aonde está aprendendo. Amém, eu louvo a Deus, né, pela vida da Academia de Pregadores, que desde o primeiro momento me convidou, eu estive lá. E às vezes eu estou em um local, eu estava lá na Irlanda, e aí quando deu fé, um irmão disse assim, ô pastor Zé, eu estudo direto aqui com o senhor, eu estou fazendo curso pela academia. Fiquei muito feliz, aquilo ali não tem coisa que pague isso. Da pessoa dizer, eu estou aprendendo aqui, né? Fiquei muito feliz por esse momento, é importante, né? E eu estive já na academia algumas vezes, vejo a seriedade e vejo que é um bom referencial para os jovens que desejam pregar, que desejam se dedicar a Deus. E aí tem a questão, quando você tem uma boa base, você não teme beber em outras fontes. Como é a outras fontes que eu estou dizendo? Você não teme estudar mais nada. Eu estudo tudo que vier, eu estudo tudo. Leio o texto de todo mundo. Mas eu digo como Paulo, eu já sei em quem eu tenho crido. A questão é essa. Às vezes a pessoa vai me perguntar um assunto e eu não sei tratar aquele assunto, porque eu não li. Eu tenho que saber. Olha, eu estou tratando isso aqui porque eu já sei. Então, um bom teólogo, se ele tiver a piedade, ele tiver a estrutura dele bem formada, ele vai saber ler para quando um membro perguntar, ele responder. Pedro diz que nós temos que estar preparados para responder com mansidão, não é com zanga, é com mansidão os que pedirem razão da nossa fé. Ou seja, eu tenho que estar preparado para isso. Então, é muito importante que a gente busque essa base. E eu louvo a Deus pela academia que está tendo essa estrutura para abençoar. Eu conheço o material, conheço a estrutura e a raiz ali, né, de vocês que vem com esse trabalho maravilhoso, né? Então eu louvo a Deus e a minha consideração aqui é que você procure a base certa, não procure qualquer coisa, porque nós temos que entender que a nossa formação espiritual, ela depende de pessoas que tenham piedade de Deus. Como disse Paulo para Timóteo, eu sei de quem tu tens aprendido. Capítulo 1 de 2 Timóteo. Primeiramente da tua avó, depois da tua mãe, e aí você sabe como eu tenho te ensinado. Eu me lembro que um dia eu conversando com um teólogo, e esse teólogo ele é muito bíblico, e eu disse para ele, rapaz, eu tenho vontade de ser um grande teólogo. E aí o que eu faço para ser um grande teólogo? E aí ele disse, você tem mesmo desejo de ser um grande teólogo? Eu disse, eu tenho. O que eu faço, pastor? Aí ele disse assim, eu vou te dizer o que você faz para você ser um grande teólogo. Eu disse, o que é que eu faço? Aí ele olhou para mim e disse assim, você já ouviu falar no Salmo 119, verso 99? Eu disse, não, já li o Salmo 119. Ele disse, não, eu estou lhe perguntando se você conhece o verso 99. Aí ele disse, não estou lembrado não. Aí ele citou isso aqui para mim. Eu tenho mais entendimento do que todos os mestres, porque eu amo a tua palavra. Então, quando ele disse isso, aí eu disse, meu Deus, aí daí eu comecei mais a focar minha visão na palavra. O salmista diz, o segredo do Senhor é para os que o amam. Quem ama, Eli, de verdade a Deus, Deus revela os seus segredos.
Então, a grande questão é, se eu sou um pregador, se eu sou um teólogo, que eu quero promover a vida do povo para a palavra, para a comunhão, para a oração, ou se eu quero promover a mim mesmo. E eu vou te dizer, sem sombra de dúvidas, muitos hoje só querem promover a si e não ao reino. Então, Paulo disse lá em Atos 20, eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que o Senhor me deu. Quem quer fazer a obra de Deus e cumprir a vontade dele, sempre vai exaltar a palavra dele. Que a nossa teologia e a academia dos pregadores, ela sirva para o povo e para exaltar o povo. E que amanhã alguém diga, eu fiz essa academia dos pregadores que promoveu a minha fé e eu estou promovendo a fé de outros. Eu acredito que esse é o nosso lema, é o nosso desejo e é o desejo da academia. Né? Deus abençoe. Né? Amém.